Fala, torcedor São Bentista! Está começando mais um episódio do podcast Papo São Bentista, podcast de novo atrasado, né? Queria começar esse episódio se desculpando novamente. Acho que, assim, uma coisa que a gente fez no último episódio que foi tá prometendo os episódios no mesmo dia, né? Dos jogos do São Bento. Teve bastante gente que cobrou a gente, com razão, sobre quanto a isso, né? Mas, infelizmente, né, assim, o podcast ele ainda é muito um hobby para a gente, né? A gente incluiu ele na nossa rotina, então tem situações que são imprevisíveis, né? E ontem, né, no dia do jogo, foi uma situação minha, hoje do Eury, terminou que a gente só conseguiu gravar hoje à noite, no caso estamos falando no domingo às 11h40 da noite, e provavelmente o podcast só vai estar disponível aí na madrugada, bastante atrasado, vai ter, né, uma vida útil mais curta. Eu já peço a compreensão e a gente vai sempre, na medida do possível, tentar trazer os episódios no mesmo dia dos jogos, mas é claro que tem sempre essa possibilidade de por algum motivo, às vezes até problema técnico de conexão, né, acabar tendo que lançar atrasado, né? Então a gente se desculpa, né? Teve bastante gente que cobrou a gente aí, mas enfim, estamos no ar, né? Estamos conseguindo trazer esse episódio a tempo, né? Antes do próximo jogo. Então dá a boa noite e boa madrugada para o Yuri e falar desse jogo, né? O São Bento empatando com o Volta Redonda jogando dentro de casa, mais uma vez o Edson Vieira optando por um time reserva, né? E um empate que, assim, dá para ser comemorado pelas circunstâncias, Yuri? Boa noite, Maico, boa noite, amigo ouvinte, reiterando o seu pedido de desculpas, né? Às vezes tem uma incompatibilidade de agendas, a gente acaba demorando um pouco mais, mas é um compromisso nosso, né? Essa questão de sempre subir os episódios no dia dos jogos, e com certeza aí a partir do próximo jogo a gente vai estar trabalhando para subir os episódios do podcast o quanto antes. Um jogo ruim, né? Atuação ruim, resultado ruim. É um jogo que vai transformando o nosso rebaixamento para a Série D em cada vez mais iminente, cada vez mais próximo, cada vez mais real. É triste falar isso, é duro falar isso. Eu queria muito ser otimista, eu queria muito falar, não, vamos acreditar, vamos dar certo. A gente não vai cair, a gente vai subir na 2. Mas pelo que a gente vê em campo, é difícil. A gente tem que ser realista, a gente tem que olhar os recursos que temos à disposição, material humano, material financeiro, né? Ver a situação da tabela e cair na real, que a nossa situação na Série C é delicadíssima, né? E o quão importante se torna esses dois jogos contra o São Bernardo pela Série A2, porque podem aí definir qual vai ser nosso rumo aí nos próximos anos ou talvez décadas, né? Pois é, eu acho até que o Eury pegou leve, acho que jogo ruim, não, foi um jogo péssimo. Acho que foi o pior jogo do São Bento nessa temporada. Claro que tem a situação de estar usando mais uma vez um time reserva, mas entra muito naquilo. Será que não está mascarando um pouco, né, a situação, a Série 2, que a gente. Que o São Bento esteve bem na reta final da Série 2 antes da parada, e é inegável, não só com bons resultados, que foram 5 vitórias seguidas, acho, né, ou 4, acho que 4 vitórias seguidas, mas também jogando muito bem, sendo superior aos seus adversários. Só que depois da parada, o São Bento ainda não se encontrou, nem com o time principal, muito menos com reserva. Tanto que voltou da parada perdendo muito na Série C, né? Assim, sem condições de competir até. E na Série A2 conseguiu vitórias porque era superior fisicamente do que seus adversários e tinha uma tabela boa ali na reta final, times que estavam desmanchados ou que não brigavam por nada no campeonato, conseguiu 3 vitórias e acabou mantendo aquilo de que na Série A2 está bem, na Série A2 vai dar. Chegamos aí para o confronto contra o Taubaté, eu dizia alguns episódios atrás aí que seria um divisor de águas, ia mostrar para a gente como o time ia se sair contra um adversário mais forte, né? Até acho que o Taubaté se mostrou menos forte do que o esperado, mas foi um adversário muito melhor do que os que a gente tinha enfrentado antes mesmo. E o São Bento não fez nenhum, assim, teve uma partida boa até jogando em Taubaté, poderia ter vencido, mas ficou com empate. Em Sorocaba, uma partida média e mais um empate, né? Apresentando as mesmas falhas que acontecem na Série C e sofrendo gol de empate porque recuou.
e acabou se dando melhor nas batidas de pênalti, acabou se classificando, e aí criou muito isso de que, na A2 estamos para subir, e é por isso que a gente não está bem na Série C, porque a gente está priorizando a A2, ainda mais agora nesses 2 últimos jogos com os jogadores reservas, né, contra o Tombense e contra o Volta Redonda, mas somente nessas 2 últimas rodadas que fizemos isso, né? E aí ficou muito aquilo de que, assim, na hora que acabar a Série C, a Série 2, a gente vai entrar com tudo na Série C, é só, né, questão de prioridade aqui. Enfim, eu critico muito a priorização, acho que nós não temos condições de priorizar nada, o calendário nacional é tudo que o São Bento tem, de diferente dos outros times do interior, é o nosso grande patrimônio, todos os outros clubes da Série 2 queriam estar no nosso lugar e ter um calendário nacional, a maioria dos clubes da Série 1 também, né, tirando os que disputam a Série B, e o Ituano, que também disputa a Série C, os outros, o Mirassol, o Novo Horizontino, né, todos eles, o Água Santa, a Inter de Limeira, todo mundo queria ter uma Série C para disputar, e foi uma conquista ainda daquilo do passado, né, de quando a gente teve aqueles acessos, né, era até uma Série B, a gente foi rebaixado, mas a Série C ainda é muito legal, e o São Bento, se vendo aí a 2 rodadas do fim do turno, né, com uma sequência em casa, né, um jogo que teria que vencer, novamente tentando priorizar o Paulista. É claro que a gente tenta entender, né, a gente precisa, né, tá inteiro para jogar contra o São Bernardo, os jogadores estão sentindo, estão cansando, mas aí eu questiono a preparação física, né, já tivemos muitos jogos e algum tempo para se preparar, para estar em condições físicas, pelo menos para competir com o São Bernardo, que é um time que começou a treinar depois do São Bento, tem menos jogos que o São Bento, né, aí o pessoal vai falar, não, mas o São Bernardo tá mais descansado, eles jogam menos, né? Para o Marcelo Veiga, né, que foi a declaração dele essa semana, treinar mais, no caso do São Bento, no caso do São Bento jogar mais, seria dar mais ritmo de jogo, ele queria ter mais ritmo de jogo, é claro que pode ser uma desculpa aí, né, mas é como você enxerga, né? E realmente, ter mais jogos com certeza ajuda um time a se qualificar mais, se entrosar mais, e a preparação física já deveria ter dado condições para esses jogadores fazerem 2 jogos por semana, que é o que todo time profissional faz, o que o São Bento fazia no passado na Série B, inclusive com viagens longas. O São Bento jogava de terça-feira e depois jogava na sexta, jogava na sexta e na terça, enfim, tinha sempre ali muito próximo e viajando para todo lugar do Brasil aí, né? Fazendo jogo no Nordeste, o outro no Rio Grande do Sul. E isso é o que todos os times da Série B fazem, o São Bento fazia isso até ano passado, na Série A também, né? Então não dá para entender porque agora não dá, agora tem que ser só uma vez por semana, né? Só porque esse era o plano no começo da Série C, porque a Série C é uma vez por semana. Enfim, eu não gosto dessa desculpa, não cola para mim isso de que é o foco e é por isso que a gente não está vencendo na Série C. Dessa vez, claro, com o time reserva, obviamente o São Bento se limitou ainda mais, né, e teve mais possibilidades, menos possibilidades de conseguir algum resultado positivo, enfrentava um dos líderes do campeonato, mas que, na minha opinião, não se mostrou um grande time, e isso que doeu mais, porque deu para ver que era um jogo que daria para o São Bento ter um resultado melhor, talvez se tivesse ido com força máxima, né, e novamente estava lá com um time totalmente, né, desconfigurado. O Edson optou por Paulo Vitor, Ferrugem, Márcio, Lucas Silva, Alan Vieira, Serginho, Adriel, Lucas Lima, Jamie, Denner e Laércio. Esse time, mais uma vez, sem meia, né? É isso que eu queria falar, inclusive. O Edson Vieira não colocou nem sequer os reservas, né? Assim, os melhores jogadores desse time, entre aspas, reserva, que foi o que jogou em Tombos, não estavam no jogo, né? O Igor, que a gente já questionou se ele poderia ser titular no time do São Bento, né? O Eric Luiz, que foi o melhor em campo lá em Tombos e seria uma outra opção, né? Que é, acho que um dos melhores destaques desse time alternativo, né? E o Evandro, que também já participou do time principal, que vinha jogando bem. Então, nenhum desses 3 o Edson levou para o jogo, realmente levando só, né, os jogadores ali que olhando para esse time, poucos ali a gente consegue imaginar que possa fazer alguma coisa de bom, né? Fica até difícil de esperar alguma coisa diferente do que um jogo tão ruim quanto foi, né? Acho que o Laércio, que fez uma partida mais ou menos, né? Lá em Tombos, e pode ser que pudesse fazer alguma coisa diferente. Do Jamie, acho que ninguém espera mais nada. E o Serginho, que teve no time principal ali, já fez alguns bons jogos, mas no mais era um time somente com jogadores que ainda não mostraram para que vieram.
E num Campeonato Brasileiro de Série C, com o São Bento precisando muito do resultado, já na 7ª rodada do primeiro turno. E aí, o São Bento, falando do jogo agora, né, rapidamente, o time do Volta Redonda melhor durante todo o primeiro tempo, sempre mais próximo do gol do que o São Bento. São Bento com erros básicos de passe, de marcação, São Bento marcando errado, Volta Redonda com facilidade para poder chegar no gol do São Bento, e o São Bento praticamente sem conseguir chegar, né? Errando muito passe, um show de horrores, literalmente. Para falar bem a verdade, eu senti falta de intensidade, falta de interesse do time, né? Talvez falta até de vontade, dá para dizer assim. Não senti os jogadores concentrados, interessados na partida. Parece que realmente a mentalidade de que o jogo de terça-feira é o que importa, de que a Série C não vale nada, é o que está predominando ali no São Bento. E o São Bento apático, né, com muitos erros técnicos, jogando mal, jogando de maneira terrível, e ainda por cima desinteressados, nem sequer assim se doando em campo, na minha opinião. Volta Redonda não fazia uma grande partida também, mas tinha facilidade para chegar no gol do São Bento. São Bento de novo com postura reativa, né? O Volta Redonda mandou no jogo, parecia que o jogo era no Rio de Janeiro. E o que coroou, né, esse show de horrores aí no primeiro tempo, né, com chave de ouro, foi mais um gol sofrido. Foi outro show de horrores, né? Foi juntar o ruim com o pior. Nossos 2 piores jogadores em campos, né? O Ferrugem sofre um drible, né? O jogador do Volta Redonda gira para cima dele e ele de maneira bizonha, né? Marca de uma maneira completamente burra, com perdão da palavra, mas é um lateral para o time do Volta Redonda. O Ferrugem, em vez de se antecipar ao jogador para tentar impedir que ele recebesse a bola, ele simplesmente se prende atrás do jogador, já esperando que ele recebesse a bola. O jogador faz o básico, né? Domina, né? Como se fosse fazer o pivô, gira para cima dele e cruza. É muito fácil, né? Parece futebol amador, onde justamente começou o Ferrugem, diga-se de passagem, né? E aí faz o cruzamento, e aí quem que tá lá para marcar? O jogador do Volta Redonda que faz o gol. Quem tá lá para marcar? É ele, né? O Alan Vieira, que vem caminhando lentamente, né? Que não tem a menor preocupação de se jogar na frente da bola, de tentar dar o bote, ele simplesmente assiste o jogador escorar ali de frente para o Paulo Vitor na pequena área e fazer o gol do Volta Redonda, selando com chave de ouro esse primeiro tempo terrível do São Bento, acho que o pior de todos, não dava nem para reclamar da sorte, né? Aí no intervalo o Edson Vieira tenta fazer algumas mudanças, coloca o Igor, coloca o Jair, coloca o Luiz Henrique, coloca o Eric e o Luiz, né? Na verdade, faz 3 dessas mudanças no intervalo para tentar mudar. Mas, na minha opinião, o time continua devagar, marcando atrás, sem contra-ataque. Inclusive, teve comentários na narração do Maicujo, né? Dos narradores, para não falar que a gente é corneta, que só a gente que fala, né? Teve os narradores comentando que o São Bento está sem contra-ataque, marca atrás e não tem contra-ataque. E dessa vez nem a marcação funcionava bem, Volta Redonda continuava chegando com facilidade. E assim, estava muito devagar, o time continuava devagar. E aí, assim, chega num momento que o Volta Redonda também começa a se acomodar no jogo. Ele acho que percebe o quanto frágil o São Bento era, o quanto pouco agressivo, né? O São Bento não dominava, não tinha intensidade, não parecia nem querer buscar o resultado. Aí a Volta Redonda começa a se acomodar, para de jogar, começa a se limitar a marcar atrás, né? Acho que é uma atuação bem ruim do time do Volta Redonda também, e começa a permitir que o São Bento construa jogadas, fique com a bola ali na intermediária. Curiosamente, justamente o contrário, né, do que vinha acontecendo com o São Bento. Geralmente é o São Bento quem fazia isso, né? Quem começava a marcar atrás em um dado momento com a vantagem no placar, e aí permitia que um adversário que estava inoperante no jogo começasse a ter condições, porque tá com a bola ali, pode chutar, pode desviar, pode cruzar, né? Chuveirinho, enfim. E o Volta Redonda, que tinha total domínio do jogo, partiu para isso, acho que talvez até por um cansaço do time deles, né? Faltando um pouquinho de perna para o Volta Redonda, começaram a marcar e pararam de jogar, né? Tem uma lesão do Eric Luiz, né? Que praticamente acaba com qualquer chance do São Bento tentar buscar o resultado, porque ele era talvez um dos poucos jogadores em campo com condição de fazer alguma coisa diferente. Ele se lesiona numa jogada muito estranha, quase sozinho, talvez demonstrando esse cansaço, talvez até dando margem para que o Edson Vieira justifique o time reserva e justifique estar poupando o Eric, né? A gente sabe que o Juan não vai conseguir jogar terça-feira, e o
O Eric talvez fosse o substituto imediato, acabou entrando nesse jogo por desespero e acabou se lesionando também, uma fatalidade terrível. E, assim, depois de sair, o Eric ficou em campo, porque o São Bento já tinha feito todas as alterações, mas andando em campo, a gente estava praticamente com um a menos. E aí o São Bento começou a forçar alguns cruzamentos, alguns chutes de fora da área com o Igor, né? O Volta Redonda até deu mole, deu algumas faltas na intermediária, mas o São Bento batendo bizonhamente as faltas na barreira, batendo a falta na marquise, assim, enfim, um negócio muito feio. E aí depois desse cansaço do Volta Redonda, acaba permitindo que o São Bento tenha algumas chances, né, devido estar com a bola, e eles são castigados no final do jogo, aos 48 e tantos do segundo tempo, já faltando 1 minuto para acabar o jogo, num cruzamento despretensioso do Serginho. Não tinha ninguém do São Bento na área, o Eric Luiz totalmente quebrado, estava ali dentro da área só para, né, tentar alguma coisa, mas ele era o único entre 3 jogadores de Volta Redonda, e o William Mineiro faz uma cabeçada para trás, a bola acaba entrando, um gol dos Anjos para o São Bento, totalmente injusto. O São Bento consegue um empate, consegue um ponto, mas numa atuação pífia, né? Eu acho que, como eu falei, o pior jogo do time. E aí acho que começa a se criar algumas dúvidas diante disso, né? Se o time reserva tem alguma condição de jogar a Série C, né? Eu até levantei essa dúvida nos grupos, né? Disse que será que a gente não ficou com essa ilusão de que o time reserva conseguiria dar conta do recado, porque empataram em tombos, né? Primeiro que contra um adversário que também está brigando ali para não ser rebaixado, né? E que não se acertou também na Série C ainda, somente no estadual, que foram bem, mas perderam peças, né? E segundo, pela circunstância do jogo, né? A gente começou péssimo lá também, tomou gol de Fara do Alan Vieira também. E aí o Rubens fez aquela besteira, deu a cotovelada, foi expulso e o São Bento conseguiu empatar e por pouco não virou o jogo. Será que não ficou essa ilusão? Até porque se a gente pegar o jogo antes do Tombense ter um a menos, o São Bento era parecido com esse contra o Volta Redonda, né? Porque chega a me parecer que esse time reserva não tem condições nenhuma e que é presa fácil para qualquer time da Série C. Acabou achando esse empate. Como eu acho que foi até injusto o resultado em Tombos, eu fiquei feliz, né? Porque a justiça não foi válida lá, a gente não conseguiu a vitória em Tombos, pelo menos ganhamos esse pontinho aí. Azar do Volta Redonda, que também mereceu um pouco pela forma como recuou e por ter sentado em cima do resultado, apesar de estar bem melhor no jogo, né? Enfim, agora acho que temos que levantar as dificuldades da permanência, né? Acho que fica o sentimento de que dava para o São Bento ter tido um resultado melhor. O Volta Redonda, que era todo bicho-papão, vice-líder, e a gente olha agora e pensa, nossa, era um time bem frágil, que jogou muito mal aqui em Sorocaba, não sei se é frágil ou se jogou mal em Sorocaba, e jogando muito mal em Sorocaba, será que o São Bento não teria vencido esse jogo, não teria feito 3 pontos, e daí pegaria o gol em casa, né, no próximo rodada, enfim, então fica muito esses questionamentos, mas tem essa questão também de sucessivas lesões e o jogo de terça que com certeza realmente é mais importante. Qual a sua opinião, Eury, aí sobre o jogo e também sobre as atuações dos jogadores aí? Se dá para falar de alguém, né? Se teve alguém que você consegue ver bem nesse jogo de hoje? Foi todo mundo mal? Qual é a sua opinião aí do jogo e das atuações? Cara, antes de tudo, não tem como não falar mais uma vez do Alan Vieira. O gol saiu de um jogador que estava sendo marcado pelo Alan Vieira, que tava, sei lá, acho que ele confundiu o local que ele estava, esqueceu que estava no estádio, achou que estava numa passarela e desfilou ali pela área defensiva. E como eu falei com você no privado, né? Sei que vão falar, ah, não, isso aí não é torcedor, você torce pro time, você não torce pro jogador. Com certeza eu concordo com tudo isso. Mas eu me recuso a assistir um jogo do São Bento com Alan Vieira jogando. A partir de hoje, todo jogo que o Alan Vieira for anunciado como titular, eu não vou assistir. E quando o Alan Vieira, por acaso, for entrar em um jogo, eu desligo a televisão no mesmo momento que ele pisar em campo. A gente já viu muito jogador ruim no São Bento. Ano passado, acho que foi o ápice do ápice. A gente viu Minho, a gente viu Mansur, a gente viu Mazola, Alexandro. Ruindade é normal. Joilson, Joilson. Joilson, Alisson, todo mundo. Então, jogador ruim não faltou. Mas eu acho que o Alan Vieira ele já passou de qualquer limite. Tanto de ruindade como de falta de comprometimento. O Alan Vieira entrar em campo com a camisa do São Bento, pra mim, é uma tremenda falta de respeito.
por todas as partes, pelo Alan Vieira, pela diretoria, mas da diretoria a gente não pode cobrar respeito depois de tudo que fizeram, não se pode esperar nada, e todo mundo sabe como eu gosto do Edson Vieira, eu sou extremamente fã do Edson Vieira, sei como ele ama o São Bento, mas desrespeito até por parte do Edson Vieira, porque o Edson Vieira amando o São Bento, sendo esse técnico que exige raça, que exige vontade, amor à camisa dos jogadores, eu não entendo ele colocar o Alan Vieira como titular, não entendo ele utilizar o Alan Vieira. Então, eu me recuso a assistir o Alan Vieira com a camisa do São Bento em campo. Eu não vou mais assistir, não vou passar nervoso. A gente é torcedor, a gente remaneja tudo quando é marcado um jogo do São Bento. Se adia um jogo, a gente dá nosso jeito. A gente tá no estádio quando pode estar sempre. A gente abre mão do convívio com a família, a gente muda compromisso para assistir jogo do São Bento. E o Alan Vieira, ele consegue superar todos os limites da paciência do ser humano. Então eu não vou mais me estressar, eu não vou mais afetar minha saúde mental por causa do Alan Vieira. Quanto ao jogo, eu concordo com o que você falou. Talvez o pior jogo do ano. Pior jogo do ano acho que não, porque aquele contra o São Caetano também na Série 2 foi desastroso. Acho que aquele nenhum jogo vai superar. Mas de fato, da Série C deve ter sido um dos piores, se não o pior. Como você falou, achamos o resultado, o empate não era justo, mas a gente conseguiu. E tantos pontos que a gente merecia, que perdemos no final, não é nada mais justo agora do que ser recompensado. Negativamente, como você falou também, tem a mesma opinião, Alan Vieira e Ferrugem. Positivamente, o Eric Luiz é um jogador que sempre tenta, tem vontade, apesar de ter se machucado. Acho que dá para ser destacado. Só uma outra coisa que eu queria ressaltar, você falou também um pouco sobre isso, né? Essa questão de a gente utilizar reservas na Série C. Eu até no último episódio eu falei que era favorável usar reservas em um dos dois jogos contra Volta Redonda e Boa, né? Ou um desses jogos usar reserva e um deles ir com o máximo de titulares possíveis. Só que pensando bem, depois desse jogo, eu acho que pode ser um tremendo tiro no pé você colocar os reservas para jogar na Série C. Porque da maneira como está sendo feito, é bem claro o recado da diretoria e comissão técnica. Nós estamos, peço perdão pelo uso da palavra, mas usa ela, nós estamos cagando para a Série C. A gente está se lixando para a Série C, que se dane a Série C. O nosso foco é a Série 2. Tá bem claro isso. Você não usar nenhum titular, mostra que você... O que vier naquela competição já era. Você tá jogando porque tem que jogar. Porque se tivesse a opção de você não entrar em campo, o time nem entrava em campo. Porém, você abrir mão do campeonato, você praticamente já começar a decretar o seu rebaixamento, você ser o lanterna da competição, terminar o primeiro turno, chegar ali quase na metade do campeonato, sem uma vitória sequer, você coloca uma pressão gigante na outra competição, na competição que resta. Você coloca todas as suas fichas naquela competição e aquela competição se torna obrigação você conseguir o resultado. Então, a gente está enfrentando um adversário fortíssimo, que é o São Bernardo na Série 2. É um adversário forte. Para mim, junto com o 15 de Piracicaba, acho que são os dois melhores times do campeonato. Acho que tem time melhor que nós. Acho que a situação financeira deles eu não acho. É um fato, né? A situação financeira deles é melhor do que a gente. Então talvez eles fossem o favorito para conquistar o acesso na Série 1. Porém, o São Bento tem a obrigação de subir agora. Porque se você abriu mão da Série C, se você aceitou o rebaixamento que tá chegando, que a gente olha na tabela, a gente vê que queremos que não aconteça, mas mostra inevitável, mais cedo ou mais tarde vai chegar. Se você larga um campeonato assim, você cria essa obrigação de conseguir o resultado. É óbvio que não tem garantia de que a gente vai conseguir. Pode ser que a gente não suba na Série 2 e caia na Série C, o que seria o maior desastre pra gente. Mas a obrigação, isso pros próprios jogadores, porque não tem mais desculpa. E a gente sabe que vai vir, caso não suba na Série 2, vai vir a história do: poxa, mas a gente era o único time da Série 2 que tinha 2 campeonatos. Ah, porque a gente tinha que dividir as atenções. Por que não? Não está sendo dividida atenção nenhuma. Os titulares estão focados na 2. As últimas 2 ou 3 semanas, os nossos titulares têm jogado a mesma quantidade de jogos, os titulares de São Bernardo, de 15 de Piracicaba e de São Caetano.
esse monte de lesão que tá acontecendo não é por excesso de jogos, é por problemas na nossa preparação física, no nosso departamento de preparação física. Porque, não, confesso que não acompanhei muito os outros times, né? Mas até onde eu sei, nenhum time tá sofrendo de lesão como a gente tá. Então não tem essa, não, porque eram muitos jogos, porque é uma maratona, porque a gente não aguentou. Não, não tem desculpa. Subir na Série 2 virou obrigação. Porque abrir mão desse jeito da Série C, tem-se em mente que você vai conseguir o resultado na Série 2, que tá tudo bem encaminhado já para você conseguir o resultado. E é difícil, né? A gente vai torcer, primeiro jogo na terça-feira, mas pelo menos para mim, essa é a minha opinião, respeito quem pensa de forma diversa. O recado que a diretoria passou é: vamos subir, nossa obrigação é subir. E eu não espero nada menos que isso. Pois é, cara. Acho que o ele falou aí é muito do que eu penso. Inclusive, acho que essa questão sobre você criar pressão na A2 por, né, ter largado a Série C, principalmente isso de você passar essa mensagem para os jogadores, talvez os jogadores absolvam isso mesmo. É a impressão do que foi jogado em campo. Que a Série C não importa, que não tem problema nenhum, que é um jogo amistoso. Eu já vi jogo treino mais pegado, né? O time parece que não estava nem aí, assim, me incomodava muito o time perdendo praticamente sem tentar buscar o resultado, não bastasse as limitações técnicas que são enormes para esse time reserva. Então, e até pela postura do Edson Vieira de estar não escalando o Igor, não escalando o Evandro, nem o Eric, parece que até o banco de reservas, esses jogadores que seriam um banco no jogo contra o São Bernardo, parece que até eles precisam estar 100% descansados, né? Não podiam jogar esse jogo, que esse jogo era só realmente arrumar 11 caras ali para em campo, inclusive com improvisações, né? Com o Denner em campo aí, jogando no meio de campo. Enfim, assim, mesma coisa que o Eury também, gosto muito do Edson, ele tem aquele título inesquecível de 2013, acho que foi o time do São Bento que melhor jogava. Esse ano ele pode sim conseguir o acesso e colocar ainda mais moral aí no nome dele na história do São Bento, né, com mais um acesso, e esse ainda com uma história ainda mais bonita, pegando na parte de baixo. Mas, assim, talvez até por ordens da diretoria, conselhos da diretoria, a gente não sabe, mas a Série C tem sido um negócio completamente largado, realmente, e não tem como esperar algo diferente do que foi esse jogo. Para mim é só um reflexo das escolhas que o São Bento teve, inclusive até dando sorte, conseguindo um gol que nem merecia e conseguindo um ponto que não merecia também. Agora, sobre as atuações, acho que todo mundo muito mal. Eu não consigo destacar ninguém positivamente. O Euro tem razão, o Eric tenta, mas entrou e se machucou e nem deu para ver muita coisa dele. Acho que dá para isentar um pouco o Paulo Vitor só, porque não teve culpa no gol e não chegou aí mal. O restante, para mim, foram todos muito mal. Mas acho que dá para destacar pessimamente Ferrugem e Alan Vieira. Time sem lateral não tem condições nenhuma. É até um milagre que um time sem lateral tenha conseguido um ponto. Terrível, né? Jogadores que, assim, na minha opinião, também não tem mais condições. O Ferrugem não é a primeira, nem a quinta partida dele já que não dá certo. O Alan, então, não precisa nem falar, né? Como ele falou, né? Ele tava tentando marcar, tava próximo do cara, porque ele não marcou ninguém, né? Sendo que ele nem devia estar lá, a lateral dele é outra. É o que ele fica fazendo, né? Ele fica passeando no campo, andando, né? Ele finge que corre, dá aquela trotadinha, né? Enfim, é um negócio lamentável. A torcida do São Bento inteira tá na bronca com ele. E é o que o ele falou, né? A comissão técnica e a diretoria precisa começar a tomar atitude. Nesse caso, tá atrapalhando, gente. É melhor pegar e afastar o cidadão. Se não tem E propósito detalhe, disso aí, pode falar. detalhe, que na época que começou a pandemia, que o futebol foi suspenso, que os times começaram a reduzir salário, o Alan Vieira, ele não aceitou a redução. Foi um dos únicos que não aceitou a redução salarial na Achou que tinha época. que ganhar mais. Oi? Achou que tinha que ganhar mais. Na época, ele até rescindiu o contrato junto, se eu não me engano, com Douglas Assis. Foi na mesma época que os dois rescindiram o contrato, não aceitaram a redução e saíram do time. Posteriormente, ele voltou pro elenco e a diretoria aceitou ele, o que é um agravante. Já estava certo a saída do elenco, já estava tudo sacramentado. O Alan Vieira não ia mais ser jogador de São Bento, mas ele quis voltar, a diretoria aceitou de volta, a comissão técnica aceitou de volta, o que se torna um agravante ainda maior, né? Nós já tínhamos nos livrado do problema. Pois é, a gente fala mal do Alan Vieira aqui desde a primeira rodada da Série 2, né, gente? Desde do Condé.
E eu acho que ainda dá para justificar um pouco, pensando que existia uma esperança, que o Alan Vieira ia entrar em forma, ia começar a jogar bem, ia justificar porque ele estava no Operário na Série B no ano passado, né? E não, ele continua mais pesado do que nunca, ele não entra em forma nunca, e as partidas dele que eram ruins ficaram péssimas, né? Então, assim, é praticamente como se não fosse um jogador a menos, e eu sei que isso é aquele jargão popular que todo mundo fala, que é genérico, mas eu acho que nesse caso se aplica bem, é um jogador a menos, é um jogador, parece um torcedor, ou sei lá, né, uma pessoa qualquer aleatória dentro do campo ali passeando, assim, é um negócio absurdo. Então, eu acho que chegou num ponto onde é melhor afastar. Se não tem, se já fez a burrada de trazer de volta, e tem contrato agora até dezembro, não tem nenhum time interessado, porque não tem como ter, né? Deixa correndo sozinho em volta do campo, pelo amor de Deus. Coloca alguém que não atrapalha, coloca o Denner aí que jogou de meio de campo, coloca o Denner na posição dele para ver se. Não é possível, sabe? Que precisa disso, que a gente tem que se sujeitar a isso, entendeu? Enfim, e o Ferrugem indo para o mesmo caminho, né? Ainda não no nível do Alan Vieira, mas é muito difícil defender, né? E no caso dele, infelizmente, não acho nem que é vontade, é mais técnica mesmo, é bem limitado. Agora, sobre. Encerrando então aí, né, sobre esse jogo, né? Acho que eu vou fazer um giro da rodada só para a gente falar da situação do São Bento na Série C. É um negócio que dói o coração do São Bentista, né? Falar da situação na Série C. O São Bento até ganhou uma sobrevida, ganhou um bônus aí dos deuses, né? Que parece que estão do nosso lado, né? Se rolar uma permanência, acho que é muito por causa disso, porque a gente conseguiu aí um gol achado, conseguimos um pontinho achado, e ainda por cima tivemos uma rodada que ajudou o Tombense perdendo de novo pro Brusque por 1-0 fora de casa, o Boa Esporte perdendo para o Ituano, né? Que não, o empate seria melhor, mas aí acabou que o Boa tomando 2 gols do Ituano, perdeu por 2-1, jogando em casa, acabou ficando na lanterna, o São Bento assumiu a vice-lanterna, né? Deixou a lanterna do campeonato e se encontra hoje a 1 ponto do Tombense, por incrível que pareça. De tudo que a gente fez de errado, o São Bento tem 3 pontos, o Tombense tem 4, tem um jogo a menos contra o Criciúma, é verdade, mas hoje ainda é possível olhar e pensar, nossa, a gente pode sair da zona de rebaixamento, né? Os demais jogos da rodada com vitória do Ipiranga sobre o Criciúma 2-0, o Ipiranga inclusive se mostrando agora um time que aparentemente vai brigar na parte de cima, e isso até que é bom, porque acaba engrossando ali aquele empate do São Bento dentro de casa contra o Ipiranga, que a princípio era terrível, e agora se mostra um resultado um pouco mais normal, e até a gente lamenta um pouco, porque naquele jogo tomamos um gol de fora da área, lá na metade do segundo tempo, e a gente pensa agora se não dava para ter ganhado aquele jogo, teria ganhado de um dos líderes aí, né? O Ipiranga, que agora é vice-líder. Tivemos a vitória do Londrina sobre o São José, que realmente vai se caracterizando aí para disputar luta contra o rebaixamento, e o empate do São Bento com Volta Redonda em 1-1. Inclusive, São José, Ituano, Tombense, São Bento e Boa Esporte fazem um bloco, provavelmente, de briga contra o rebaixamento. Acho que mais Tombense, São Bento e Boa, né? Porque Tombense tem 4, São José tem 8, né? E o Ituano 9. O São José hoje com 8, se ele for pensar em G4, Londrina, quarto colocado, tem 11. É possível pensar, né? O Ituano também, com a vitória de hoje. Agora, Tombense, São Bento e Boa Esporte, né? Boa Esporte, São Bento com 3, Tombense com 4. É impossível pensar em G4 e estão ali os 3 brigando contra 2 vagas na Série D. Acho que é um pouco do desenho hoje do campeonato. É preocupante demais, né? Você olha isso aqui, você fala, a gente praticamente desgarrou e ficou um grupo onde só um dos 3 se salva, né? Mas, contudo, como eu falei, né? Apesar de tudo, ficou ainda numa situação muito melhor, talvez, do que a gente merecesse, já numa 7ª rodada, sem nenhuma vitória, né? Depois de mais um empate em casa, o São Bento está 1 ponto de sair, e tem o próximo adversário, é justamente o Lanterna, o Boa Esporte, que também está no mesmo caminho, jogando no Walter Ribeiro. Talvez o tiro final do São Bento, tentar vencer esse jogo, e depois tem um jogo contra o Ituano, né, fora de casa, um derby, que aí sim seria um jogo que após os jogos do Paulista, então a gente já vai saber se subimos ou não, né? E se tivermos conseguido subir no Paulista, tem toda a motivação, a gente provavelmente deve ir com o time titular para esse jogo, e aí ir lá buscar um bom resultado para encarar a difícil missão de no segundo turno se safar, né? Com todo o prejuízo que o time criou. Mas a situação é essa, né? Basicamente, ainda não parece irreversível, mas assim, dentro de tudo, a gente começa a pensar
pensar como que estaria mais fácil, né? Se o São Bento tivesse desde o começo se dedicado à Série C, não tivesse tido a questão também do problema com o treino, né? Que começou a treinar bem depois dos adversários. Se também não daria para a gente agora estar tranquilo, né? Nem se preocupando com o rebaixamento, uma vez que a gente tem Tombense com 4 pontos e Boa Esporte com 3 pontos, né? Nesse campeonato em 7 rodadas, faltam 2 para o final do turno. E lembrando, né, se resolverem mais uma vez irem com o time reserva contra o Boa, jogo em casa, contra o Lanterna da Série C, né? Um time que consegue estar pior que a gente, se dedicando na competição, né? Se mais uma vez colocarem esse time que jogou contra o Volta Redonda e a gente tiver outro resultado maravilhoso, como foi esse daí, né? Para não dizer o contrário, o que vai acontecer é o quê? Vamos se encontrar na última rodada do turno sem nenhuma vitória. E hoje são 18 pontos para o São Bento se safar. Teria que buscar 18 pontos no segundo turno. Que sabe que tem 30 pontos, seria muito difícil. 30 não, né? 27 pontos, são 9 rodadas. Seria muito, muito difícil. Teria que ser uma campanha de campeão. Então, se vocês quiserem acreditar, quem é mais otimista aí, precisa o São Bento vencer o Boa, né? Conseguir um bom resultado contra o Ituano, de preferência uma vitória. O Ituano tá mal no campeonato. E conseguir ir para esse segundo turno aí com pelo menos 8, 9 pontos, para daí tentar buscar mais 10 pontos no segundo turno, que ainda não vai ser missão fácil, não. Mas aí existe uma luz no fim do turno, quem sabe com uma motivação se vier um acesso, né? Aproveitar para trocar a chavinha, então, já, né? A gente falar um pouco do Campeonato Paulista na Série 2, o próximo jogo, terça-feira, né? Mais conhecido como amanhã, já que passamos da meia-noite, já estamos na segunda-feira. E na terça-feira, São Bento encara às 3 da tarde o São Bernardo jogando em casa, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista da Série 2. E tem muitos problemas. Assim, o São Bento não tem o Juan, né, que se lesionou na partida contra o Taubaté. Ele aparentemente estará de volta no segundo jogo, né, no dia 29, mas não estará para essa primeira partida. Não teremos o Rafinha, ele se lesionou ainda mais gravemente e nem deve voltar para o segundo jogo. Não teremos o Marcelo Cedense, que se machucou no treino, e é mais um que desfalca o São Bento, inclusive um jogador de zaga que vinha bem. E o Eric Luiz, que foi o que aconteceu aí, né? Não bastasse todo o prejuízo desse jogo contra o Volta Redonda, né? Ainda tivemos o Eric lesionado, ele seria o substituto do Juan. A gente já perderia bastante, né? Porque o Eric, comparado com o Juan, ainda é uma diferença muito grande. E agora, ainda sem o Eric Luiz, ficamos praticamente sem opção. Hoje, se você imaginar um São Bento, né? Que deve ter a volta do Pablo, que é um dos lesionados também, mas deve voltar para o jogo de amanhã. Acho que seria... Não teríamos opções no ataque, as opções do ataque seriam Jair e Guarujá, né? Já que o Laércio, que até vem razoavelmente bem na Série C aí, não está inscrito na competição, não tinha vaga para inscrever ele, então não é opção no ataque. A gente teria a opção de Guarujá e Jair, ou de improvisar ali o Igor, que é mais meia, jogando como ponta, ele que não é tão rápido, né? E inclusive tá mal também, tem que falar isso. A gente elogiou muito o Igor, mas né, entrou no jogo contra o Volta Redonda, foi mal, entrou em tombos e não foi bem. Seria uma opção, né? E então hoje seria isso, né? Somente teria que Macanhã, Alisson, Douglas Assis e Bruno Leonardo na zaga substituindo o Sedensky, né? Que a gente sabe que também perdemos muito, né? Aí o Picuíra na lateral esquerda, ou o Pablo, que ele já improvisou, ou o Denner, né? E aí um meio de campo com o Fábio Bahia, Thiago Primão jogando de segundo volante, que foi bem, né? E aí provavelmente, né, Evandro, né? Não temos meia também, o Rafinha tá machucado, o Igor, se ele for jogar de ponta, não tem quem pôr também. Aí vai ser o Evandro ou o Denner improvisado, como o Edson tem feito, né? Enfim, e aí no ataque, Jair já é praticamente certeza, e aí não sabemos se Guarujá, se Igor, né? E o Bambam completando como centroavante. Um time bem complicado, né? A gente fala tanto de poupar, de sacrificar a Série C, e vamos aí numa condição muito difícil contra um adversário muito forte, que é excelente no contra-ataque, que é um time que gosta de vencer fora de casa. Então é muito complicada a situação do São Bento, também no Paulistão A2, diante desse cenário. Qual que é a sua opinião aí sobre esse jogo? O que o São Bento tem que fazer, né? O que esperar desse jogo e com todas essas dificuldades que a gente tem aí com os desfalques? De fato, um jogo dificílimo, um jogo contra o talvez melhor, o segundo melhor time da Série 2. Um técnico que a gente já conhece, um técnico que sabe muito bem jogar fora de casa, joga como ninguém reativamente.
consegue geralmente as classificações em mata-mata, e tem bastante, principalmente com o Bragantino, onde ele tem história. No Botafogo de Ribeirão Preto, ele foi campeão da Série D do Brasileiro, sempre conseguindo os resultados no mata-mata fora de casa. Então é um jogo pra gente ficar muito atento, é um jogo que ele vai criar essa armadilha, vai chamar a gente precisa estar esperto para não ceder contra-ataques para ele, que geralmente são mortais. Acrescentado a tudo isso, tem as lesões, os problemas físicos que não são culpa de excesso de jogos, que não são culpa de muita carga de trabalho, são culpa, não sou da área, mas ao que tudo indica, provavelmente de algum erro na preparação física, porque os jogadores titulares estão sendo poupados há algum tempo já, então não estão tendo esse excesso de jogos. Então, somando todos os problemas, acho que quando tem que ser corneta, quando tem que criticar, a gente tem que criticar, mas também quando tem que ser um pouco compreensivo, a gente tem que ser. É um jogo que o empate não seria nenhum desastre, porque da mesma forma como o Veiga joga muito bem fora de casa, ele tem muita dificuldade para propor o jogo jogando em casa. Ele não consegue criar, geralmente não faz o resultado em casa, então se a gente conseguir um empate em Sorocaba, não tomar gol do Veiga, se a gente segurar um 0-0, por exemplo, e for para São Bernardo, a gente mantém nossas chances de acesso, a gente mantém nossa chance de sucesso, porque lá em São Bernardo do Campo, o Veiga não vai conseguir propor o jogo, então ele vai nos dar a bola aí e vamos, assim como o Juventus não perdeu em São Bernardo do Campo, a campanha do time de São Bernardo não é tão boa. Provavelmente não tem os números aqui, mas eles devem ter conquistado mais pontos fora de casa do que em casa. Então acho que temos que ser compreensivos nesse jogo, ver todos os problemas que nós temos. É claro que a gente quer a vitória, a gente quer ganhar, a gente quer ir para São Bernardo com vantagem, mas eu acho que o empate não seria de todo ruim. O empate seria interessante, né? Se pensarmos que teríamos a chance de conseguir o acesso fora de casa, contra um time que não consegue propor o jogo quando tem que propor, como é o caso do São Bernardo. Cara, eu acho que nesse jogo, diante de tudo, né? Acho que o que você falou é muito verdade. Não tem como a gente dizer que foi excesso de jogos, né? Porque os titulares sendo poupados já faz mais de uma rodada e jogando o mesmo tanto de jogos, inclusive com mais tempo de treino e mais ritmo de jogo do que os adversários aí na Série 2. E os machucados aí, por exemplo, o Cedem, o Eric Luiz, que muito tempo ficaram no banco de reserva, né? O Eric Luiz deve somar ali em 30 minutos de um jogo, 40 de outro. Não é possível que ele se desgastou a ponto de se lesionar por isso. Que lesão faz parte do futebol, infelizmente. E a gente tem um cenário muito difícil para escalar esse time. A gente tem, como eu falei, o Jair, né, e o Guarujá. Eu né, acredito que seja melhor jogar com o Igor de meia mesmo e jogar com dois atacantes. Acho que o melhor cenário seria três volantes, um meia e dois atacantes. Então, e com o Evandro, já que ele poupou o Evandro, né? Acredito até que seja isso, que seja a ideia do Edson, por isso que ele poupou o Evandro, né? Então tá colocando o Evandro junto com o Primão de segundo volante, que funcionou no último jogo, o Fábio Bahia, é claro, e o Igor como camisa 10. E aí a gente ter um ataque com Jair e Bambam, um ataque difícil, né? O Jair ainda não mostrou muita coisa com a camisa do São Bento. Então acho que é muito difícil, mas é o que a gente tem, né? Talvez com esse tanto de jogadores no meio de campo, com três volantes, a gente consiga ganhar o meio de campo, né? Nesse caso, também concordo que o empate é um bom resultado. Todo mundo quer ganhar aqui e jogar para empatar em São Bernardo, né? Seria o cenário ideal. Até acho que o time tem que buscar, sim, o gol da vitória, mas se resguardando bastante, não tem por que dar espaço, se desesperar e deixar o São Bernardo ter contra-ataque, porque é a grande arma deles. Como eu tinha dito, eu vou complementar com a informação, né? Eles são um dos piores mandantes na Série A2 e o melhor visitante. Então é um time que tem dificuldade para fazer gols, né? Eu não vejo como esse bicho-papão todo, né? Se é para a gente terminar o podcast com algo positivo aqui, o São Bernardo não vem jogando bem. Eu assisti as partidas contra o Juventus, foi mal.
não voltou da parada bem também. Não tem dificuldade para fazer gol, e é um time que não consegue ganhar em casa. Tem o seu contra-ataque, tem o seu treinador que é vitorioso, tem um elenco recheado de jogadores experientes e de nome, e tem realmente muita grana, né? Tem a Magnum por trás ali do clube, que é a mesma empresa que investe no Guarani, e por isso deve ter um bicho gordo, enfim, aquela coisa toda. Mas eu acho que é um adversário parelho, um jogo equilibrado. O São Bento, talvez com todas as suas possibilidades, com todos os seus jogadores à disposição, jogando em Sorocaba seria favorito, mas agora, dentro desse cenário de lesões, eu acho que cabe muito mais não estragar tudo nesse jogo, até porque no jogo de lá, não só o São Bernardo é um mandante ruim, né? Não só o empate, o São Bento entra com o empate que leva para os pênaltis, não vai para lá numa situação de buscar resultado, como ainda deve ter a volta de todos os seus jogadores aí, né? Com exceção do Rafinha, né? O Marcelo Tsedenski, o Juan, o Eric Luiz devem voltar. Então, eu comemoraria um empate, mas é claro que a gente quer vencer, a gente quer conseguir um resultado positivo e surpreender. Acho que agora, diante dessa situação que a gente falou na Série C, né? O Paulistão se torna primordial, uma obrigação, como o Yuri falou, né? Então, o acesso na Série A2, entre aspas, eu não acredito nisso, mas justifica tudo que foi feito na Série C, pelo menos em parte, e aí a gente tem esse time principal voltando para a Série C para fazer um jogo por semana e focado na Série C para buscar os pontos que faltam, né? Como eu falei, né? Continuo batendo na tecla de que a gente não pode usar reservas contra o Boa Esporte, porque é um jogo primordial e a gente precisa fazer ponto antes do Paulistão acabar, senão a gente não vai conseguir no segundo turno, não vai dar, não tem como, já é difícil, se conseguir os pontos, se não conseguir, então fica impossível. Então, vai precisar usar titular, vai precisar usar o que tiver de melhor, jogadores não tem viagem, né? Numa Série B, isso daí seria um cenário ideal, você ter ali 2 jogos, né, em casa ali seguidos, né? A gente falava, olha, vai dar para descansar na Série B agora, tem 2 jogos do SIC, não vai ter que viajar. E é o cenário que a gente tem agora e a gente tem que ficar usando reserva. Será que precisa disso? Será que, né? A não ser que realmente o plano seja abandonar a Série C e que já tenham realmente aceitado o rebaixamento, porque se o plano é lutar, se o plano é salvar a Série C, precisa ir com titulares contra o Boa Esporte. E esse jogo é no meio dos confrontos contra o São Bernardo, mas eu acho que terminar a temporada positivamente passa diretamente por São Bento conseguir, primeiramente, não perder terça-feira com esse time remendado, depois com os titulares em casa, vencer o Boa Esporte e conseguir talvez até sair da zona de rebaixamento, daquele respiro na Série C, e depois na outra terça-feira, né, ali no ABC, que é pertinho também, fazer um grande jogo e conseguir o acesso, porque é fundamental, a gente falando do São Bento, a gente falava, a imprensa falava sobre estancar, né? A gente parar de cair, aquela queda livre terrível, lembrando o Mojimirim, lembrando o Grêmio Barueri. Eu falei disso num podcast, sobre o quanto absurdo, quanto terrível era essa queda livre, e o São Bento ameaçando cair para a Série A3 no Campeonato Paulista, e muita gente na imprensa comemorou quando o São Bento evitou o rebaixamento, garantiu a permanência na Série A2, justamente por ter estancado, ter parado de cair, né? E agora, se a gente conseguir um acesso, não só estancar as quedas, como a gente virar o nariz do avião de volta para cima, né? Voltar a subir, conseguir um acesso e voltar a sorrir, voltar a ter festa em Sorocaba. Então, não parece, mas a gente está muito perto, são 2 jogos, até talvez jogando mal, talvez sem conseguir vencer, o São Bento pode acabar subindo. Então, acho que tem que se entregar em campo, botar todas as fichas nisso e aproveitar também, né, para tentar os resultados na Série C, para a gente conseguir virar o turno em condições de evitar esse rebaixamento na Série C, porque daí, com a confiança do acesso, se a gente conseguir uma permanência na Série C, vai ser uma temporada positiva dentro de todos os problemas que a gente teve, incluindo políticos, enfim. Encerrar o programa de hoje, agradecer o pessoal que comentou, muita gente aí, o Matheus comentando aí, dizendo que
que ele gosta do podcast, pedindo para a gente não parar. A gente não vai parar, Matheus, a gente pretende continuar. O Felipe, que deu uma cobrada nos episódios, que a gente já explicou, né? A gente vai tentar aí nos próximos, tá faltando no mesmo dia, inclusive na terça-feira, né? Jogo à tarde, eu acho que fica bem tranquilo para fazer isso, no mais tardar de noite, né? Nilton sempre comentando também, enfim, o pessoal que tá aí ajudando. Eu peço só que o pessoal que não é inscrito no canal se inscreva no canal no YouTube, no caso, porque a gente tem uma audiência que, assim, geralmente mais de 50% do pessoal que assiste todo episódio não é inscrito, então se inscreve lá, te ajuda a receber a notificação do vídeo quando tiver episódio novo, né? E ainda por cima ajuda a gente também, dá aquela moral, né? Então, boa noite aí, boa madrugada, bom dia, não sei, né, Yuri? Pra você aí. E vamos ver se a gente volta melhor, volta feliz aí na terça-feira, né, cara? Exatamente. Acho que a pergunta que fica, que vai ser respondida nas próximas 2 semanas é: valeu poupar? A gente vai saber se valeu a pena poupar. Se o acesso vier, de fato, eu acho que acabou sendo uma boa decisão, porque a gente ainda tem o segundo turno inteiro para tentar alguma coisa. Mas isso aí só o tempo vai responder, né? Vamos aguardar. Esperamos que sim, que tenha valido a pena poupar os jogadores na Série C. Esperamos que a gente, de preferência, suba com 2 vitórias. Sabemos que é difícil, mas não que depender da gente, né? Que subamos com certa tranquilidade. Não precisa ter sofrimento igual teve com o Taubaté. E o agradecimento a todo mundo que tem ouvido, tem nos apoiado aí. Vamos fazer de tudo para subir os episódios o quanto antes. Como você falou, se inscreva no canal, curta a página no Facebook, segue a gente no Instagram, Twitter. E até a próxima terça-feira, sem falta, no dia do jogo, estaremos aqui novamente, repercutindo, quem sabe, um grande passo rumo à volta à Série A1.